Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco, espaço fértil e democrático, como todo botequim deveria ser. Eu aqui, Zé Barreto, mais uma vez, apresentando esse podcast ao lado do segundo melhor apresentador, Zico Neri. E aí, Zico, tudo bom com você? Cara, você me chamou bem na hora que eu tava tomando uma cerveja. E é sem álcool, só queria falar que eu tô tentando tomar cerveja sem álcool. Quem quiser, patrocina nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e Cláudios que nos ouvem, né? Como o Zé já lembrou, esse que é um espaço para discussões, um espaço para divagações, né? Um espaço para você libertar sua mente, deixar ela andando por aí, deixar ela viajando, se é que vocês entenderam a referência. Boa. Boa que você fez o gatilho pro episódio de hoje, que provavelmente o pessoal já leu o título, né? E a gente tem a honra, na verdade, de receber dois queridos amigos, né, nesse podcast aqui, completando um ano da participação deles. Mas antes disso, vamos ler a definição da palavra andar. Papel e caneta. Andar, verbo intransitivo. Dar passos, caminhar. Só consigo me acalmar andando. Ser transportado, movimentar-se voluntária ou involuntariamente. Caminhar sem destino, vaguear. Fazer passar, decorrer. Entre aspas, a vida anda sem parar. E por aí vai. Nossa, a gente tem diversas aqui significados, mas para isso a gente queria aqui receber novamente nossos amigos pessoais, Léo Alcântara e Cíntia Marques. Sejam muito bem-vindos do Projeto Ande. Tudo bom, Léo? Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre bom estar presente aqui nesse espaço fértil, que eu adoro esse termo. Boa. Cíntia, seja muito bem-vinda de volta aqui nesse podcast. Espero que a gente possa trocar muita ideia aqui hoje. Olá, gente. Nossa, é uma honra estar aqui de novo, um ano depois. Muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer. Vamos conversar aí um pouquinho sobre isso. Boa. Muito bom estar aqui. Legal. Gente, só para contextualizar, por incrível que pareça, por coincidência, quando eles gravaram com a gente na primeira vez, se eu não me engano, acho que foi dia 26 de julho que o episódio foi ao ar, 26 de julho de 2019, eles estavam passando por São Paulo e, coincidentemente, um ano depois da gravação, eles estão aqui em São Paulo de novo, porém, cada um na sua casa, evitando aglomerações. Mas Exato. Exatamente. E parece que a gente veio para São Paulo só para gravar. Exato. Então, assim, Léo e Cíntia, vamos marcar uma gravação? Eu falei assim, não, peraí que a gente tá chegando em São Paulo, a gente grava cada um da sua casa. Mas eu queria começar perguntando para vocês, o Projeto Ande, ele tá andando ou por enquanto vocês estão parados na pandemia? Antes disso, para quem não ouviu o episódio anterior, o que é o Projeto Ande? Exato, boa, Zi. Enfim, volte a algumas casas, né? Boa. Algumas boas casas. Episódio número 11. Olha, velho, 11. Qual é o número desse que a gente tá gravando, vocês sabem? 60. Caraca, velho. Olha só. Pois volte a algumas casas, só para ter o contexto total, né? Mas o Projeto Ande, num grande resumo, foi um projeto que nasceu lá no final do ano de 2018, onde eu e a Cia, a gente resolveu tirar um sonho, né? Um projeto que a gente já tinha, que era fazer um mochilão pelo Brasil. E, além de ser esse mochilão, ele também nasceu como um projeto de pesquisa sobre cultura e arte pelo Brasil, onde a gente ia documentando através de foto, vídeo e de todas as outras formas possíveis, né? Muito disso foi também só não, né? Foram conversas com muitas pessoas que agregaram muito pra gente. E a gente foi
compilando isso de diversas formas e jogando pra internet, né? Eu acho que muito do que a gente viveu não está na internet por N motivos, né? Às vezes a gente não conseguia estar com a câmera, não conseguia gravar as pessoas, mas eu acho que foi uma escola, assim, muito bonita que a gente passou no ano passado, de vivências e de conhecimento com as pessoas. Muito da área do teatro, muito artístico, né? Então, mesmo que as coisas não tenham ido parar na internet, com o vídeo lá feitinho, a gente aprendeu muito, foi muito rico, assim, pra gente, pessoalmente, sabe? Uhum. E só pra gente contextualizar, quanto tempo tem o Projeto Andy? Quando começou exatamente? Começou em fevereiro de 2019, né, Léo? Foi. Fevereiro Dia 4 de fevereiro, eu acho, foi o dia que a gente saiu de São Paulo. Ele começa em vias, né, de construção lá no, sei lá, dia 28 de dezembro, que é quando a gente estava passando o Ano Novo lá em Ilha Grande, que a gente tipo, meio que deu o start no Instagram, né? Uhum. Mas aí voltamos para São Paulo, organizamos o restante das coisas e foi em fevereiro que a gente começou a viajar. Boa. E hoje você... como é que eu posso dizer? Hoje, por motivos de pandemia, vocês estão estagnados, assim. Eu não quero falar que vocês estão parados, porque o projeto continua andando. Mas em vias de continuar visitando novos lugares. Como que tá a situação hoje para vocês? Então, na verdade, em 2020 a gente já tinha esse plano de parar, porque eu precisava voltar para BH para terminar a faculdade. Então já estava meio que no plano, assim, a gente ficar fixo em BH, né? E fazendo essas pequenas viagens ali por perto, ou para quando desse para ir para lugares mais longe, a gente queria ir também. Só que aí veio a pandemia, né? Para tirar tudo que a gente tinha planejado e desestabilizar, assim, de certa forma, tudo que estava meio que ali programado na cabeça, né? Então a gente veio se adaptando aí, colocando hoje mais no projeto as coisas que o Léo tem produzido de teatro, com os amigos dele também do teatro. Então acho que tá indo mais para esse viés agora de produção caseira, né? Dentro de casa mesmo, mas que ainda tem muito forte essa pegada artística e muito mais agora que eu vejo é voltada para o teatro. Foi muito doido, assim, porque assim como o mundo inteiro, né, que tinha planos 1000 pro ano e tudo mais, a gente não diferente acabou construindo algumas coisas que não estavam no caminho, como assim deu esse exemplo das produções caseiras, né, que eu tenho me virado bastante, assim, como um movimento artístico meu, não só pensando no projeto, mas de formas de movimentos possíveis, assim, de arte, né? E isso, assim como tudo, né? Acho que na vida, quando a gente consegue virar algumas chaves, assim, elas se tornam positivas. Então, existe sempre muita cautela para falar sobre coisas positivas que a pandemia trouxe, né? Mas essa foi uma delas, que foram as possibilidades de construção sem a gente estar podendo... porque o projeto foi construído em grande parte dessa forma, né? A gente ia visitar os lugares, a gente marcava entrevistas com companhias de teatro ou com pessoas que movimentavam algum tipo de cultura nos lugares e tal. E hoje a gente até pode ainda conseguir falar com pessoas, né, da forma que a gente está fazendo aqui, mas virou-se essa chave. Então, muito do que a gente tem visto como pessoas de companhias de teatro, grandes atores ou qualquer outro tipo de pessoas que produzem para o setor cultural, eles estão se virando como dá, né? De dentro de casa. E isso vira uma puta referência pra gente, assim. A gente continua construindo da forma que todo mundo tá fazendo, né? Que é como dá. Sim. E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, porque vocês participaram do episódio com a gente em julho do ano passado. E aí eu lembro que nesse tempo vocês já tinham viajado, se eu não me engano, para o Nordeste e tal, tinham postado lá por alguns estados, aí voltaram para São Paulo para fazer uma parada aqui, que depois vocês iam seguir com outro pessoal
pro sul e viajar até para outros países. Como que foi essa... Depois que vocês gravaram o episódio, de lá até hoje aqui, como que foi essa caminhada de vocês? Depois que a gente passou por São Paulo, entramos num projeto que a gente denominou com a galera que foi viajar com a gente, de Cacá pelo Mundo. Uhum. A Cacá, ela é uma Kombi dos nossos amigos Vitor e Nádia. E foi muito doido, assim, essa viagem é muito especial pra gente. Viajamos com mais 6 pessoas, 6, né? 6 jovens. E a gente só conhecia a Nádia e o Vitor nessa viagem, né? Então, a gente chegou... Putz, como é que vai ser? 8 pessoas dentro de uma... Até então eram 7 pessoas dentro de uma Kombi. A gente nem conhece, né? Pode dar muita treta. E é bizarro, assim, porque a gente foi muito buscando conhecer escolas com educação alternativa. Era um projeto da Nádia e do Vitor abrir uma escola com educação alternativa em Alfenas. E essa viagem se moldou tudo para construir uma pesquisa, né? Para eles abrirem essa escola. Uhum. E aí eu acho que tava todo mundo numa mesma energia, assim, de aprendizado e de conhecermos uns aos outros e nos conhecermos também, né? Então essa viagem é muito especial porque deu tudo muito certo, absurdamente certo. Éramos 7 pessoas no começo, né? Como eu falei, saímos daqui de São Paulo. E aí a gente passou por Floripa, um amigo meu da faculdade conheceu a gente no bar. No dia seguinte ele tava indo viajar com a gente, 1 dia, 2 dias depois. Não conhecia também ninguém, só falou, vamos, vai, quero. Uhum. E não sei, eu falo sempre com um sorrisão no rosto dessa viagem, porque eu tenho muito carinho pelas pessoas que estavam lá, pelas pessoas que nos acolheram também, porque a gente ficou em casas de pessoas que nunca tinham visto a gente na vida, e chega 8 jovens lá na sua casa de Kombi, você abre a porta e deixa a pessoa dormir lá, sabe? Não sei, eu tô sorrindo aqui, só de lembrar. Cara, isso foi muito doido, porque realmente quando a gente voltou pra encontrar essas pessoas em São Paulo, porque o nosso trajeto natural do Andi ia subindo, né, sentido Nordeste. E aí quando a gente recebeu esse convite, a gente voltou porque o trajeto deles era desenhado pro sul. Sim. Então a gente voltou e em 30 dias de projeto a gente foi, Floripa, aí descemos Porto Alegre, aí fomos para Guaporé, aí já fomos por Uruguai, aí fizemos Uruguai, subimos pela Argentina, voltamos por Foz. Então, assim, foram 30 dias, assim, bem... que passa rápido, mas não passa, né? Se você imaginar na escala do que da onde a gente foi muita coisa, assim, para 30 dias, assim. Uhum. E aí, quando a gente volta com eles dão essa volta, né? A gente volta pelo sul, aí a gente vai para Alfenas, que é onde eles justamente foram também surpreendidos, né, pela pandemia, onde eles iam abrir esse espaço chamado Organicidade, que ainda é um projeto que agora vai ficar meio que stand-by, porque era um projeto de um espaço educacional, né, como assim comentou. E ali de Alfenas, então a gente já meteu o pé pro Nordeste de novo. Aí subi, mas ficamos um bom tempo lá. Ficamos muito tempo no Rio Grande do Norte, aí fomos para Fortaleza, ficamos na região do Cariri, enfim. Demos uma baita volta lá em cima e ficamos até o fim do ano. Quando foi no fim do... Ficamos até dezembro. A realidade assim voltou ainda antes, né? Do Ano Novo. Antes do Ano Novo. Para passar o Ano Novo aqui em São Paulo, e eu ainda fiquei lá, inclusive encontrei de novo o Vitor e a Nádia, e a gente desceu de Kombi lá do Recife até São Paulo, que foi onde a gente ficou esse período, né, esse começo de ano, como já era programado para voltar aqui para BH. E aí que foi a doideira, porque a gente foi para BH no Carnaval, a gente já tem algumas amigas lá, que moram pra lá, sempre acolhem a gente, inclusive saudades, porque hoje são elas que dividem casa com a gente lá, né? Caramba. E aí a gente passou o carnaval com elas e, enfim, passou ali uns 20 dias, a gente num baita corre de casa, né? Porque como eu e a Si tava indo pra lá agora, a gente tava nessa questão, ou a gente vai morar junto e aí a gente vai ter que construir uma casa do zero, né? Que aí você tem que comprar coisas e aluga casa e faz todos esses corres. Ou a gente divide apartamento com algumas amigas
que já moram por lá. E aí as coisas se facilitam um pouco, você divide mais contas e tal, né? E aí a gente não tava vingando muito bem, né, morar essa mudança com as meninas. E a gente deu um basta, falou, mano, então vamos alugar isso aqui. A gente achou um apartamento massa lá, bacaninha, que ia caber no bolso. A gente desceu na imobiliária pra dar o ok pro cara. O cara, puta, mano, ontem fecharam esse apartamento aí, já era, não dá. Aí, nisso, já tava as notícias do corona começando a avançar, né? Tipo, mano, começando a chegar. E aí, essas nossas amigas resolveram que seria benéfico a gente mudar junto. Falou, não, vamos lá, porque aí a gente diminui um pouco nos custos e tudo mais. E foi quando a gente fechou o apartamento. Quando a gente fechou o apartamento, já tava no meio da pandemia. A cidade já tava fechando, assim, algumas coisas já não funcionavam. Mas foi um golpe, assim, de sorte. A gente mudou no dia 31 de março. Pra casa que a gente divide com as meninas. Então as coisas a gente já tava quarentenado, assim, fechado no apartamento. Já tinha lá seus 20 dias. E aí foi no tempo, assim, que a gente conseguiu mudar, conseguimos achar um apartamento bom, com espaço e tudo mais. E entramos pra lá e ficamos desde então, né? Porque aí eu acho que é um cenário... A gente já falou lá atrás, mas a Si já trabalha remotamente há muito tempo. Ela pode falar mais disso também. Que eu acho que até uma das pautas interessantes a gente falar, que é o que assola a gente como pandemia, mas é uma coisa que a gente já tem um pouco do hábito, né? A gente já trabalha de via remota para conseguir fazer o projeto acontecer. E, enfim, aí a gente sentiu o baque da pandemia lá em BH, com as nossas amigas morando lá. E aí, passado esse tempo, né? A gente tá lá desde fevereiro. E agora a gente resolveu vir para cá. Que aí foi... um pouco da conveniência de conseguir vir com risco reduzido, né? Que a gente veio de carona com os amigos. Sim. Mas também tem essa coisa, né? A gente veio de uma cidade grande para outra cidade grande, onde as coisas estão bem conturbadas, mas pelo menos agora a gente tá na casa dos nossos familiares, enfim. Uma coisa que também é positivo, sabe? Legal. E eu tenho uma pergunta que eu acho que é legal a gente falar. Quando a gente começa a falar desse tipo de coisas, assim, principalmente quando envolve viagem, as pessoas pensam que é só alegria, tal, né? Que é tudo mil maravilhas, tal. E eu queria que vocês contassem perrengues, assim, tipo, sei lá, quais foram os maiores perrengues que vocês lembram? Tipo, que você falou, mano, onde é que eu fui me meter, tá ligado? Tipo... Mano, eu vou pensar em mais, mas se assim já não tiver um engatilhado aí, eu queria contar do dia que a gente tava nessa viagem de Kaká pelo mundo. Que alguns amigos já tinham ido embora, a gente estava na Argentina e a gente estava numa cidade chamada... Como que é, amor, lá? Mano, qual é a história? Eu não tô aquele sabendo. que a gente teve que dormir na Kombi. Ah, Capixa? É, Capixa del Monte. Capixa. E aí a gente estava numa cidade de Córdoba. E aí a gente saiu de lá, era o último dia do nosso Airbnb, a gente saiu para ir visitar um museu, e aí desse museu a gente ia para outro pico. Aí a gente chegou nesse museu e tava fechado, era meio cedo, assim, era tipo umas 4 horas. Aí a gente olhou e falou, mano, quer saber, já vamos para outra cidade então, né, vamos pular esse passo, ao invés de a gente dormir aqui em Córdoba ainda, a gente caminha até lá direto. Aí deu acho que umas 2 horas e meia, 3 horas de viagem, que isso pra gente, na escala que a gente tava andando, era muito pouco. Assim, era um passeio de uns 40 minutos, assim, sei lá. Aí a gente foi. Aí chegamos nessa cidade e tal, aí demos uma volta, conhecemos alguns picos. E aí a gente foi, porque lá, aqui no Brasil ainda tem alguns, mas lá tem bastante desses parques que são campings. São parques municipais e tem uma estrutura de camping dentro que você pode usar. Só que nessa cidade em si, que é um esquema muito bom, eles não estavam admitindo camping porque era época de muito vento e as árvores não estavam podadas. Então tinha muito risco de queda de árvore, queda de galho. Aí a gente saiu à procura de algum lugar para dormir, não conseguiu. Quando tinha muito caro e não era proposta, né? Porque ninguém tinha grana para ficar investindo nisso. Aí a gente falou, mano, vamos encostar nesse posto aqui, a gente dorme aqui mesmo e vamos, vida que segue. Só que o pico tava batendo, tipo... 4 graus, sei lá. Nossa. 6 graus. E a Kombi é uma lata, né, velho? Aí a gente foi bem otimista nisso, mas aí a gente falou, não, então vamos encostar aqui. Os caras do posto deixou a gente encostar lá. E estávamos em 5. Aí a Kombi tem aqueles 2 bancos de trás e o banco da frente. Aí dormiu
um no banco de trás, o outro no outro banco, o outro forrou o vão entre os dois bancos no chão, assim, com isolante e tal, e 2 no banco da frente. Cara, foi a pior noite da minha vida, assim, tipo, bizarro. Pior noite da vida é meio complicado falar, né? Mas foi fora da curva, assim, porque eu tava, sei lá, com as roupas, né, de térmica, umas 2 blusas, touca, cachecol. Eu fui um dos felizardos que dormiu no chão. E era impossível, assim, porque não era uma questão de conforto, era uma questão que o seu corpo ele não consegue parar, assim. Você fica muito... Não consegue desvincular da coisa, sabe? Esse foi um baita perrengue. Assim, hoje vira piada, né? A gente dá risada. Mas você não dorme nada. Aí você acorda, tá um frio do caralho. Tipo, mó sol, mas um frio da porra. E, mano, você acorda, você olha pro lado, as pessoas estão na mesa. Assim, você fica tipo, mano... Caralho, será que a gente não tinha mesmo esse dinheiro pra ter dormido no lugar? Poderia ter dado pra dormir, pelo menos. Aí você acorda, você tem que escovar o dente, mas, mano, você não consegue nem tirar a luva da mão, assim. Foi bizarro. A água tá congelada. E você, Cíntia? Qual foi o seu perrengue? Eu não sei nem se eu gosto muito de lembrar dessa história, mas resumidamente, muito resumido, a gente tava num hostel em Salvador e a gente tava voluntariando, né, lá. E no dia anterior que a gente ia embora, a gente ia pra Chapada Diamantina, estávamos dormindo tranquilamente e fomos assaltados. Entraram uns caras para assaltar o hostel inteiro, assim. A gente já acordou com a corda, é um assalto, tal. Então esse para mim foi um perrengão, assim, que dá até uma tremedeira só de pensar, sabe? É uma coisa que ficou bem marcada, assim, depois... Até um certo trauminha, né? Porque aí você fica, putz, e agora, né? Que vai ser? Mas pra você ver como a gente é rabudo, eu acho, a bunda virada pra lua, não levaram absolutamente nada da gente, nenhum real. Os caras chegaram a pegar dinheiro, celular da galera, e eu lembro que eu ficava olhando pra minha mochila. A mochila tava organizadinha, assim, com o computador, né? A câmera, tudo numa mesma mochila, e eu ficava olhando pra ela e ficava num locker do lado da cama, e eu ficava, não olha, não vê minha mochila, repetindo tão fortemente isso na minha cabeça que eu acho que eu fiz uma bolha no meio entre o locker, e os caras não entraram, não olharam onde estavam as nossas coisas todas, né, porque eu ficava pensando, fudeu, se eles levarem o computador, não vou conseguir trabalhar, o sonho acabou, vamos voltar pra casa sem nada. Eu acho que até, tipo, por mais que tenha sido bem traumatizante e dá aquela sensação de impotência, né? Mas, assim, a gente teve bastante sorte. E a bunda virada pra lua de não ter acontecido nada. Nossa, muito. É engraçado porque eu lembro que no episódio que vocês vieram aqui, e eu não sei se foi eu ou se foi o Lucas que perguntou na época, mais ou menos o que o Zico falou. Do tipo, os perrengues e tal, é foda viajar pelo Brasil. E aí vocês falaram que quebraram essa lenda que a gente tinha, que tipo, não, porque o pessoal fala que só viajar fora, que compensa e tal, que lá não passa dificuldade. Mas eu lembro que vocês vieram aqui ano passado e falaram que até onde vocês tinham viajado, vocês não tiveram passado por nenhuma dificuldade, que vocês sempre encontraram pessoas boas, que sempre se disponibilizaram a ajudar vocês, sempre abriram as portas. Vocês nunca chegaram realmente a passar por uma dificuldade considerada grandiosa, assim, né? E aí eu queria saber se de lá, do dia que vocês gravaram com a gente até hoje, continua essa mesma percepção ou isso mudou na cabeça de vocês? Pra mim, pelo menos, continua super, velho. Quando você pergunta, ou qualquer pessoa pergunta de perrengue, tem que forçar pra pensar mesmo, assim. Até esse negócio do perrengue do dormir no frio, como eu disse, hoje é piada, sabe? Não é um perrengue pra mim mais. Foi um perrengue lá, né? Quando você passa uma dificuldade ali, você fala, caraca, podia ter sido melhor. Mas é uma questão de perspectiva, porque desde o começo da viagem até agora, quando a gente parou,
as coisas realmente acontecem num fluxo muito doido, assim, de se imaginar. Tudo. Até essa questão da gente ter, né, depois da viagem, que a gente não conseguiu alugar o nosso apartamento só nós dois, eu também vejo isso como um puta gancho de sorte, porque se a gente tivesse alugado um apartamento sozinho, a gente tava muito na merda. A gente ia estar pagando um aluguel muito mais alto do que a gente paga hoje, porque a gente divide em mais pessoas. A gente ia ter imobiliado uma casa inteira para ficar, sabe, em condições piores, né, digamos assim, do que a gente tá hoje. Assim. Claro que estaria num conforto, porque tudo estaria dando certo, mas você vê que os caminhos, eles tomam... No primeira mão você fala, nossa, que bosta, velho, já tava tudo certo que eu ia alugar aquele apartamento. E aí as coisas dão uma virada e você fala, não, mano, tá vendo? Tipo, acho que foi meio que o fluxo que tinha que ter seguido, que foi pro melhor mesmo. Então, o que se tornaria um perrengue, ou que às vezes no momento é um perrengue, depois ele se perde nessa gaveta dos perrengues, ele sai, tá ligado? Porque ele vira uma coisa que realmente você consegue enxergar um tempo depois e falar, porra, eu reclamei, claro, mas hoje tá ótimo, assim. Claro. Eu não sei também se é muito do nosso olhar, né, de não conseguir ver perrengue em coisas que outras pessoas provavelmente achariam que é uma coisa chata e tal. Mas eu vejo muito que a gente tava viajando, né, e sempre vai com as coisas com muito amor e com muito respeito às pessoas que a gente está conhecendo, ao lugar que a gente está. Eu acho que acredito muito que isso, de certa forma, é uma coisa energética e que volta, sabe? Porque até mesmo na viagem de Kombi com a galera, muitas coisas poderiam ter sido diferentes, assim, e ter dado até errado. A Kombi quebrou várias vezes. E isso poderia facilmente ser um perrengue, mas estávamos juntos, estávamos num lugar bacana, que a gente tinha uma maneira de conseguir fazer a Kombi ser consertada, né? Mas eu acho que entra um pouco nesse quesito, assim, pra gente o que poderia, pra outras pessoas o que poderia ser um grande perrengue, pra gente às vezes não é, porque a gente estava também já com uma outra visão de viagem, né? A gente já saiu de casa sabendo que certas coisas poderiam acontecer, então já estávamos predispostos a aceitar o que viria. Porra, teve uma vez que a Kombi quebrou no Uruguai, numa cidade que devia ser, sei lá, 3 vezes menor que São Miguel Paulista. E... porra, a Kombi quebrou. Fudeu, a gente precisa achar um mecânico. Aí a gente parou numa rua, tinha um cara com a porta levantada assim, mexendo num carro. A gente perguntou, a gente tava andando por uma rua lá, caçando um mecânico. O cara falou, vocês estão procurando, tipo, a tal? E aí tinha a barreira da língua, né? Que a gente era só o portunhol mentiroso. E aí a gente falou, tamo, né? Aí eu conheço um cara, ele levou a gente até esse cara. O cara falou, vocês vão ter que trocar uma peça. Eu não tenho essa peça, a cidade não tá aberta hoje, vocês não vão conseguir comprar. Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu vou levar 2 horas pra fazer. Não, beleza, né? E a cidade? A cidade tá aí pra trás, pode ir. A única coisa que tava aberta nessa cidade era um bar. Caramba! A gente sentou nesse bar, pediu 1 litro... Aí os caras assim, mano, a cidade tava vazia. Os caras, vocês vendem, o que tem? Tem cerveja, dá uma cerveja. Os caras tinham terminado um churrasco, ele falou, vocês querem carne? Vocês querem tal, não sei o quê? Caramba! Eu quero. A gente ganhou churrasco, ficou tomando uma enquanto arrumava o carro. O carro arrumou, é claro, teve que pagar, esse tipo de coisa. Mas até na hora que deu uma grande bosta, tudo deu muito certo, velho. Sim. Muito certo mesmo. Foi foda. E eu queria entrar num detalhe que o Léo falou um pouco mais cedo, e aí a Cíntia comentasse, porque assim, vocês conseguiram fazer toda essa viagem e tudo isso proporcionado também pelo o trabalho remoto, né? E eu acho que 2020, a segunda palavra mais falada depois de coronavírus é home office, né? Então, Sim. E aí, Cíntia, você já está há muito tempo mais familiarizada com isso do que um monte de gente que só foi conhecer esse tipo de trabalho agora, né? Que foram forçados porque todo mundo tinha que ficar em casa.
você acha que mais gente e mais empresas oferecendo essa nova forma de trabalho, que você pode trabalhar de onde você estiver, não precisa necessariamente ir para um escritório fechado e tudo mais, vai abrir, pode ser que é uma nova porta para abrir novas oportunidades de mais projetos Andes nascerem daqui para frente, por exemplo? Nossa, eu espero que sim. A filial. Porque que é muito de perfil também, né? Eu vejo que muitas pessoas gostam muito e só estava precisando mesmo dessa oportunidade de conseguir trabalhar à distância para continuar. Mas tem pessoas que não se adaptam de jeito nenhum, né? E outras que ficam ali também no meio termo. Mas eu acho que isso vai possibilitar muito, assim, não necessariamente viver na estrada, mas de você conseguir mudar para outro lugar, que você consiga ter, às vezes, uma qualidade de vida melhor, algum lugar que você sempre quis morar, mas continuar trabalhando para a mesma empresa que você sempre trabalhou, sabe? Então, eu acho que é uma possibilidade bem grande, assim, de agora as coisas irem caminhando para isso. E eu acho muito positivo. Porque às vezes o pessoal deve pensar assim, tipo, quem olha pra vocês, o que vocês fazem e tal, não conhece vocês diretamente, só vê os stories lá, tipo, cada dia fazendo check-in numa cidade nova. E aí o pessoal fala, puta, esses caras aí são tudo privilegiados, entendeu? Tipo, ou às vezes estão sendo sustentados por alguém e conseguem fazer isso. Às vezes o pessoal fica com raiva. Mas não, a ideia é mostrar que, cara, você consegue trabalhar e, com sorte do seu trabalho, fazer isso também, né? Misturar esse mix de lazer, de hobby, e mesmo assim continuar se autossustentando e se manter para fazer isso acontecer e dar certo, né? Eu acho que são valores que a gente dá diferente para as coisas, assim. Que eu acho que vai inverter muito papéis de valores depois de tudo isso que a gente tá passando agora, né? Nossa, total, velho. A galera, num geral, assim, foi... Como a gente tá vendo, né? As coisas estão sendo meio que na marra, né? A gente tava até falando aqui antes como que tá o trampo, como estão as aulas, como que isso funciona e como as outras coisas vão funcionando. Então, a gente foi atropelado com isso, né? Por mais que a Si, por exemplo, uma pessoa que já é, tipo, uma veterana do home office, assim, e algumas coisas ainda caminham, né? Muito bem, porque já sabe como conduzir as coisas. A gente tem o fator pandemia. Então, as pessoas que, como a Si falou, tem gente que não curte muito fazer home office, fica duplamente com coisas para resolver, né? Porque já não gostava de fazer home office, agora é forçado a fazer home office. E tem todas as questões que envolvem um home office, desde você ter uma possibilidade de fazer até, mano, todas as outras questões de, tipo, coisas de casa, afazeres, condições dentro de casa para conseguir trabalhar. E... eu acho que pensando nessas coisas para conseguir novos projetos Andes, digamos assim, existe muito essa abertura. Eu acho que isso põe a escala lá em cima, porque para acontecer, né? Para conseguir acontecer. Porque as portas se abrem, mas não necessariamente quando você tá... É claro que o nomadismo digital, né, que as pessoas usam muito, ele é um negócio crescente, mas ele não é dependente disso. Uma vida na estrada, ela não é dependente da internet ou de uma forma remota para você conseguir fazer acontecer. A gente conheceu muita gente que viaja só pelo voluntariado, ou vendendo serviço, ou vendendo produto. Então, tipo assim, eu acho que isso também é uma coisa legal de se ter em mente, porque, é claro, a gente está falando das questões de home office, e, como eu disse, o negócio se amplia. Mas o tanto de gente que a gente viu que era voluntário e dava, sei lá, eu posso voluntariar aqui nesse hostel, em troca de hospedagem, e eu também dou aula de surf. E aí aí você me paga pela aula de surf, entendeu? Ou eu sou professor, eu posso dar 3 aulas sobre um tema específico aqui e voluntariar. E aí você ganha pela aula e não paga pela hospedagem. Então, as possibilidades, elas já acontecem, como a gente já falou no último episódio. Tem muita gente na estrada fazendo muita coisa. Tudo que você imagina, assim. Desde a galera que vive só de patrocínios, tá ligado? Que é uma empresa dá uma coisa, outra empresa dá outra empresa dá outra, e a pessoa vai só, tipo, jogo de cintura, né, nos voluntários e tudo mais. Até a pessoa que realmente é um nômade digital, trabalha, tem própria empresa, ou vai de blogueiro, ou, enfim...
as possibilidades são muito grandes, assim. Tudo que você, sei lá, consegue fazer na estrada é muito benéfico, tá ligado? Porque além de te dar uma carga muito boa como possibilidade, ela te amplia como pessoa também. Sei lá, eu brinco, assim, da nossa volta. A gente passou um bom tempo lá no Rio Grande do Norte, num hostel que foi... Num grande resumo da história, a gente já tava desistindo de ficar em Natal, porque a gente não conseguia achar lugar pra ficar. E aí a gente bateu na porta desse hostel, se apresentou, falou, somos tal, temos tal projeto, tal. E aí a dona do hostel falou, pô, mas eu já não falei pra vocês que eu não tenho vaga? Aí a gente falou, não, mano, a gente nunca veio aqui. Aí ela, ai, desculpa, confundi você com outra menina e tal. E aí, não sei, acho que bateu um pouco do santo. E aí eles falaram pra gente, né? Eles falaram, ó, onde vocês estão? A gente falou, a gente tá no hostel tal. Ele falou, vem pra cá, eu vou fazer o mesmo preço pra vocês. E vocês ficam aqui. E aí a gente ficou. No dia seguinte, no café da manhã, eles falaram, ó, a gente não precisa, mas a gente foi com a cara de vocês. A gente pode deixar vocês fazendo grandes ajudas aqui que a gente precisa. Eu tenho que fazer uns reparos de cadeira, sei lá, umas paradas assim. Café da manhã, enfim. E vocês vão ficando aí, a gente vai vendo. Num grande resumo, a gente ficou 43 dias lá. Caramba. E quase fomos adotados por ele. Exato. Marquinhos e Mar, do Blue Hostel, em Natal. Vou fazer o merchan mesmo. Faz. Os caras são demais. Mano, é espetacular o espaço e eles são demais. Fica lá na Ponta Negra. O Marquinhos, ele pegou no meu braço assim, ele falou, sabe pintar portão, sei lá? Mano, nunca fiz. Então vamos lá pintar. Aí me dava umas dicas, eu ia lá e fazia. Você já fez reparo de cadeira? Não, mano. Vamos fazer lá, então. Você já construiu muro? Você já pintou quadro? Mano, tudo os caras... Porque ele fazia muita coisa lá dentro. E aí isso foi ampliando mesmo, assim, as possibilidades. E aí eu até falava brincando, mano, hoje eu tenho um pouquinho de padeiro, um pouquinho de marceneiro, eu tenho um pouquinho de pintor... Dá pra fazer, entendeu? Na hora que der uma necessidade, assim, o Marquinhos, ele ficou louco. No dia que a gente reformou as cadeiras lá, ele falou, velho, você tem que bater nos rostos dessa cidade inteira, reformar essas cadeiras, você vai ganhar mó dinheiro, que não sei o quê. Eu falei, não, Marquinhos, você é louco. Não é pra isso, né? Mas é uma possibilidade que se abre, né? Realmente, se você chega lá, você fala, ó, eu trampo aqui no hostel em troca de hospedagem, e deixa eu dar uns tapas nessas cadeiras aí, e você me paga tanto. Tipo, já tá rendendo, entendeu? Boa. Eu acho que essa história que a gente estava falando de trabalhar remoto, né, para quem tem essa vontade de viajar, tem muito esses dois lados de eu quero muito viajar, então eu vou fazer qualquer coisa, tanto de o que for aparecendo eu vou fazer, e aí agora tem essa nova possibilidade para quem ainda não tinha, né, de conseguir trabalhar remoto, surgiu, sabe, e aí o trabalho não é propondo, mas está possibilitando ter esse novo estilo de vida, sabe? Então, acho que muitas pessoas que por algum tempo já passou na cabeça isso, agora vão repensar que dá para fazer. Sim. E sem deixar de sair do trampo, nem nada do tipo. As próprias empresas vão começar a pensar em outro viés, né? Com certeza. Tá conseguindo enxergar que o trabalho flui, que o custo reduz. Já estão vendo, né? Sim. Tem uma porrada de empresa que muito, já tá nem renovando o escritório, porque sabe que realmente, porra, mano, a gente tá gastando muito menos, a galera tá produzindo igual, então vamos continuar, né? Ô, Zico, eu queria saber se você tem essa vontade de largar tudo. Largar tudo, eu digo... Não me largar, mas largar a sua casa e sair por aí viajando. Que eu quero deixar. Cara, eu tenho várias ideias no papel. Uma delas era um projeto que eu tava planejando colocar para andar no começo de 2021 aí, né? Mas essa pandemia ferrou tudo, assim, né? Eu não tenho vontade de viver só viajando, né? Eu tenho uma questão muito forte com os laços, famílias, amigos, as pessoas estarem próximas. Eu gosto muito de ter o meu lugar. Mas eu acho que seria uma experiência muito importante, pelo que eu acredito, por gostar da natureza, por estar próximo da civilização, ou de outras culturas, né? Pelos esportes que eu pratico, né?
Então, eu tenho muita vontade. Talvez em 2022 eu coloque isso tire isso do papel. Né? Já com mais experiência, já vacinado, provavelmente. Mas assim esperamos, né? Exatamente. Pelo menos. Espero não estar no 3º ano da quarentena. Que isso, jamais. Porque, sei lá, pra mim pelo tipo de coisa que eu quero fazer, tem muitas coisas que são necessárias, tipo um curso de primeiros socorros, entendeu? Se eu quiser ficar 7 dias entrar numa mata fechada, ficar 7 dias lá, e eu não souber fazer uma sutura, por exemplo, ou não souber fazer um torquete no dia que você quebrar uma perna ou coisa do tipo, sabe? Como é que eu vou sair dali? Entendeu? Então, por mais que eu tenha muito conhecimento de algumas coisas nesse sentido, tem coisas que eu acho que são importantes demais e eu não arriscaria. Entendeu? Eu vou te recomendar aqui o curso EAD de A Prova de Tudo e Largados e Pelados, que você pode aprender tudo o que você precisa. Boa! Cara, eu adoro Largados e Pelados, velho. Eu adoro e tá nas minhas indicações. A Prova 100%. De Tudo com o Coronel Leite é aquele com Bear Grylls. Bear Grylls. Eu odeio o Bear Grylls, porque a vida dele é muito fácil. É tipo aquele... o meme dele, tipo, fazendo a par de bosta e depois tomando café numa mesinha super farta, né? Exatamente. Mas o Bear Grylls, ele tem uma frase que eu uso muito, que é If you don't know knots, use a lot, né? Tipo, a galera fala, mano, que nó que você tem que fazer tal? Cara, se você não sabe o nó, usa um monte que vai segurar, tá ligado? Vai ser o jeito. Não sei se você vai sair, né? Exato. Mas eu só não gosto é o desafio dose dupla que eu não gosto, que tem aquele bosta do General Leite, lá, Coronel Leite, sei lá. Parece que ele não é isso. Mas eu acho que eu já vi alguns desses. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, que o Zico falou que ele não... Mas e você? Você não respondeu. Você tem essa vontade? Não, eu já falei no outro episódio que eu teria vontade, mas... eu já penso diferente também, que lá no primeiro episódio que eles participaram aqui, eu falei que talvez eu teria, mas não de ir sozinho, de ir com mais alguém, pra dividir as aventuras e tudo mais. Não sei, mas eu acho que, sei lá, não vendendo meu peixe, mas como eu faço amizade muito fácil com todo mundo, talvez cada lugar que eu for eu vou fazer novas amizades e criar laços por lá também. E aí eu queria perguntar se, por curiosidade mesmo, a decisão de vocês morarem hoje em BH é basicamente para Cíntia terminar a faculdade ou tem outros motivos que fizeram vocês quererem ficar por lá? Ou a ideia é depois também sair, permanecer por outros lugares também? Não, a princípio foi só para terminar a faculdade mesmo. Era o prazo de 1 ano, né? Que eu começaria o TCC, entregaria no fim desse ano. E aí depois a gente não tinha planos assim muito definidos, mas que provavelmente a gente voltaria para a estrada. Ou voltará, né? Voltará para a estrada, exatamente. Mas aí atrasou um pouquinho, né? Talvez eu forme lá no meio do ano. Não sei se a gente já vai estar pessoalmente voltando para a faculdade. Mas a ideia, sim, não é ficar lá pro resto da vida. Apesar de Ibirá ser uma cidade que a gente gosta muito, eu sou muito apaixonada com as pessoas de lá e com tudo que a cidade oferece também. Mas não é uma vontade de ficar... Acho que hoje eu não vejo nenhum lugar que eu quero ficar mesmo para sempre. E ainda rolou, porque quando a gente resolveu que a gente ia de fato ficar em BH por essa questão do TCC, a gente começou a realmente abrir as portas dessa possibilidade, né? Então, a ideia era estar em BH e aí sempre que desse pegar alguns dias e ir para alguma cidade do interior para coletar, conhecer a cidade e coletar mais material para o projeto, né? Com a pandemia também isso caiu. E aí, pensando que a gente já ia estar lá, eu me inscrevi num curso de palhaço lá, de um grupo chamado Grupo Maria Cutia, que é um curso que eles fazem todo ano, chamado Cursaço, vai de abril até novembro. E esse curso está sendo, né, construído agora para ser um curso online. Ele começou sendo online, mas ali com aquela esperança ainda, tipo, puta, segundo semestre a gente ainda vai dar um jeito da gente se encontrar, e não foi esse o caso.
E aí o pessoal lá resolveu reestruturar tudo, né? Agora pensar realmente num curso online de palhaço. E tá sendo incrível. Uhum. E foi uma porta que se abriu dessa possibilidade. A Letícia, que mora com a gente, ela já prestou serviço para eles, já é parceira deles. E a gente já teve contato com eles o ano passado, quando a gente estava em BH. A gente fez umas fotos de um espetáculo deles na rua e tal. E a gente foi mantendo um contato e tal, não sei o quê. E isso abriu porta. Hoje eu posso me dizer que eu sou um parceiro deles, eu faço umas edições para eles. Tô fazendo curso com eles. E viraram amigos, assim, também, sabe? Tipo, foi muito massa, assim, essa relação que foi construído também por conta dessa parada em BH. E aí é sempre assim, né? Pô, o quê? Inclusive, eles são o tema do meu TCC. Caramba! A gente tá bem Da hora. infiltrado neles. Pois é, a gente tá sempre respirando, assim, a galera é muito gente boa. E aí sempre que eles têm uma demandinha, assim, de edição ou de alguma troca que a gente precisa que eu consiga resolver, ou que a Si também consegue, certo? Que a Si tem muito mais demanda, né, por conta do trampo dela e por conta do TCC também, que já tá tudo ali naquele bolo. Então tudo que é sempre feito pra lá, a gente tá sempre muito trocando, né? Eu, a Si, a Lê, que mora com a gente, a galera do Maria Cutia. Então a gente fica sempre nesse universo. E é um universo muito gostoso de estar, né? Além das pesquisas que a gente já ama, tem essa coisa da palhaçaria que tá começando agora, pelo menos pra mim, mais forte, que é incrível. Ô, Léo, você falou uma coisa aí, só um desabafo pessoal, e é uma coisa, um plano do futuro. Eu tenho muita vontade de ser palhaço, sabia? Porra, mano. Eu sempre quis estudar clown, Legal. porque eu acho um bagulho, tipo... Enfim, coisas para um outro episódio, talvez, mas é uma das artes que eu mais admiro, cara. Inclusive, eu comecei a estudar mágica pensando em ser palhaço um dia e fazer mágica. Incrível, velho. E é um bagulho que emociona, né? Tipo, se você for parar pra pensar, é uma arte que emociona bastante. É um Nossa, universo, muito assim, amplíssimo, né? Mas que todas as formas dele, eles emocionam. Ele tem uma coisa que mexe muito, que de uma forma resumida aqui, né? Eu que tô começando agora, assim, a gente tem que realmente brincar realmente, é essa a palavra mais correta, né? Que me vem à mente, com quem nós somos, com o nosso ridículo, com as nossas, né, defeitos, que a gente pode dizer, assim, entre muitas aspas, porque tem toda essa liberdade que o palhaço dá, né? Mas também, ao mesmo tempo, não é fácil, porque você ficar se expondo e se abrindo e trabalhando isso não é uma coisa tão simples. Mas é uma delícia, velho. Tá doido. E é uma arte... No final, a gente... Pode falar. Pode falar. Não, só ia falar que no final a gente vai recomendar, mas fica, mano, o nome aí, Grupo Maria Cutia. Ele já tem 15 anos, inclusive esse ano que vem eles completam 15 anos, né, Senhor? É isso? Isso, ano que vem. Esse ano que vem eles completam 15 anos já de história em Belo Horizonte, Caramba. tá ligado? Então é um grupo que já tem uma estrada, uns trampos belíssimos e incríveis, assim, incrível. E não sei, mas eu acho que a visão que eu tenho é que é uma arte ainda muito desvalorizada e às vezes que recebe muitos preconceitos, né? O pessoal ainda bate muito de frente e não considera ainda como uma arte, né? Não sei, vocês que estão... Você, Léo, que tá mais a par da situação, né? O próprio termo, né? O termo palhaço é usado muito pro lado pejorativo. Pejorativo, então... exato. Pejorativo. Isso é muito doido, mano. Aqui em casa é engraçado, assim, porque eu brinco que os cursos que eu fui escolhendo na minha vida, assim, é um teste com os meus pais, assim. Eu comecei com... A primeira faculdade que eu comecei foi Relações Internacionais. Eu trabalhava numa casa de câmbio não, numa corretora de câmbio. E aí, Relações Internacionais. Aí fiz 6 meses, aí tipo, mano, não tá rolando. Aí saí, aí por muita influência da minha irmã, fui pra publicidade. Aí meus pais, pô, vai, publicidade, massa, né? Não deu muito certo pra sua irmã, mas, pô, vai que vai. Aí terminei publicidade, aí, vou fazer um curso aqui de teatro. Eles, tá, né? Vai lá, pô, claro, que ótimo. Aí agora eu mandei essa, né? Pai, então, tô começando um curso de palhaço aí. Puta, que bom, filho. Eu falo Legal, com todas... hein? Não, meus pais me apoiam pra caralho, assim, com muito entusiasmo em tudo, mas eu brinco com esse downgrade, né, de falar que a gente vai caindo, mas na realidade não tem essa, inclusive nem de formação desse sentido eu penso, mas
Eu acho que tem um pouco disso, Zé. Tipo assim, quando você fala de palhaço, tem esse viés que a Cí falou que o palhaço é pejorativo quase, chamar alguém de palhaço. Porque é realmente essa coisa, né, da pessoa que nem sempre é levado a sério e nem sempre tá fazendo coisas que são o padrão da sociedade. Que é infantilizado, enfim, né? Infantilizado. Também. E aí tem a figura do palhaço vinculado com um circo, e aí isso tudo fica muito sutil. Porque o que acontece? Quando você pensa em circo, você pensa naquela lonona, né? Não é uma regra, mas aquela lona, aquelas coisas, aqueles caminhão velho e assim, algumas coisas desse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar no Circo du Soleil, é um bagulho que tá na alta escala do artístico, entendeu? Uhum. Então, é muito relativo. Eu tava vendo uma live, inclusive do Maria Cutia, essa semana passada, a gente tava vendo, e eles falaram uma coisa que é muito verdade, tipo assim, é muito difícil você ir em cidades onde o circo não tenha ido. Existem cidades do interior, que eles nunca viram uma peça de teatro, ou às vezes nunca viram uma tela de cinema, mas já viram um circo, tá ligado? Uhum. Então, o circo e o palhaço são figuras muito presentes em todos os âmbitos, assim, seja rico, seja pobre, seja em qualquer lugar do, risco de dizer planeta, né? Mas falando num cenário de Brasil, o circo chega. Sim. E aí, consequentemente, o palhaço tá ali. E aí, o palhaço em todas as suas formas, né? Hoje a gente tem o palhaço que nem é um termo que eu, sei lá, não manjo nada, mas eu vi um cara que não é um termo tão exato, mas palhaço de hospital, ou palhaço de circo, ou palhaço de rua, ou clown, ou palhaço mesmo, né? Tipo, que tem talvez as suas diferenças. Então, tá em todo lugar. O palhaço, o Zico é um palhaço, entendeu? Tipo assim, porque tá brincando e zoando a todo momento. Uhum. Então, pode ser que seja uma arte que a primeira visão, assim, você fala, tipo, nada a ver. Mas que se você parar pra pensar só um pouquinho, assim, tem todo esse universo, sabe? Que é, tipo, muito amplo. Sim. Ô Zico, eu queria mudar um pouquinho aqui um assunto. Eu queria contar uma história pessoal minha de quando... Ufa, achei que eles vão contar a história minha. Pode contar. Não. Mas que envolve esses dois aqui, de quando o nosso podcast foi reconhecido internacionalmente. Conta. Era uma vez... É muito boa. Mano, você vai ver como o mundo é um caroço de amendoim. Estava eu... Ano passado, se não me engano, acho que em outubro ou setembro, já vai fazer um ano também, que eu fui viajar com um amigo, e aí a gente foi pra... eu ia falar Bolívia, não, a gente foi pra Colômbia, e aí a gente ficou 7 dias em Cartagena. Eis que a gente foi para um hostel, né, porque a gente gosta de aproveitar o local ao máximo, gastar menos com hospedagem e tudo mais, e é legal também o hostel, porque você faz amizade com todo mundo lá e... tem pessoal mais ou menos da sua faixa etária. E aí eu descobri que tinha um brasileiro no mesmo quarto que eu e meu amigo. E aí a gente virou brother, trocamos ideias e tudo mais. A gente saiu junto à noite e tal. E aí, tipo, o terceiro, quarto dia que a gente tava junto, esse cara lá em Cartagena perguntou pra mim: mas o que você faz lá em São Paulo e tal, não sei o quê? Aí eu falei assim, então... eu trabalho com isso, tá? Mas eu também tenho um podcast que eu faço com os amigos por hobby e tal. Aí ele falou assim, é mesmo? Aí eu falei, sim, qual que é o seu podcast? Aí eu falei, Filosofia de Boteco, né? Aí ele me olhou assim e falou, eu conheço esse podcast. Aí eu fiquei assim, né? Caramba, meu peito até inchou. Aqui em Cartagena? Aí o cara já gritou, falou, galera, aqui ó, do podcast Filho. Eu quase fiz um story ao vivo, assim. Eu falei, gente... Aí eu falei assim, como assim você conhece? Aí ele falou assim, eu não só conheço, como eu fui indicado no seu podcast. Eu falei assim, você tá me tirando. Eu falei assim, não é possível. Como assim? Ele falou assim... você não conhece o Léo e a Cíntia? Eu falei assim, conheço. Ele falou assim, então, no dia que eles foram gravar aí, eles indicaram o meu perfil de Instagram, não sei o que eu também viajo e tal. Nossa, velho. Eu falei assim, mano, minha cabeça explodiu na hora. Eu falei assim, não é possível, velho, que de todos os lugares possíveis que a gente podia estar passando, conhecendo ou hospedado, eu fiquei no mesmo quarto que um cara participou do FIBO. Mano, você acredita nisso? Que loucura. Qual a chance, né, velho? E no mesmo quarto, eu não sabia disso, que vocês estavam tudo... a gente tava hospedado no mesmo quarto. Vocês tinham se trombado no mesmo rolê, assim, não sabia que era no mesmo pico, assim. Não, e aí ele tava lá, ele tava nesse hostel a voluntário, né, ele tava fazendo uns trampos pro hostel lá, acho que ele já tava quase um mês nesse hostel, aí
tinha ele e um argentino, que eles já estavam brothers. E aí chegou eu e o meu amigo lá. E aí a gente virou brother. Também falou assim, brasileiro, junta aí todo mundo. Vamos tomar uma breja, né? E depois, depois de um tempo, porque a gente começou a trocar ideias de viagens e não falou, tipo, o que a gente fazia da vida fora ali, né? E só depois que a gente foi se tocar, e ele falou assim, não, mano, não sei o que, eu conheço o Léo e a Cíntia, eles também viajam e tal. Eu falei, caramba, que doido, né? Que ovo. Eu trabalhei com o Lucas em PH, inclusive. Pode crer. Caramba. Trabalhamos juntos ele falou que trabalhou com a Cíntia. Então, se ele estiver ouvindo aqui, um abraço, Lucas. Um grande abraço. Um ótimo fotógrafo. Também fica a indicação dele aqui, que, cara, ele faz umas fotos incríveis. Cabuloso. O nosso momento de fama internacional, Projeto Andy, podcast Filosofia de Boteco. Mano, eu me senti ali no pico. Incrível, velho. Mas é isso, tipo... Existe um bagulho muito bizarro, assim, que qualquer lugar que você vai, você acaba trombando umas pessoas muito, tipo... Se não é a pessoa, é um passo, assim, sabe? É uma pessoa que conhece a pessoa que já tá muito perto. A gente já cansou de encontrar uma galera, assim, nos picos nada a ver. A gente foi uma vez pra... Acho que era Ilha Grande, inclusive, que a gente foi, aí pegou o mesmo barco, aí vai trocando ideia, né? Ajuda a pôr as malas no barco e tal. E os caras, papo vai, papo vem, de onde é? São Paulo, Zona Leste, São Miguel. São Miguel, aí começa a ficar muito próximo, né? Vai afunilando. O maluco mora ali Nossa, velho, na travessa da São Miguel ali, tipo, muito perto. Muito perto. Caraca, aí você fica muito em casa, né? Aí você fica... E fica ainda, putz, você fala, não é possível, velho. São Miguel... Foda, né? É o mundo, sabe? Tipo, sempre tem alguém dali. Não, e, mano, você vira brother do nada, né? Exato. Você vira parceiro? Sim. Quando a gente foi pra Chapada a primeira vez, eu e o Zé, a gente ficou no hostel. No nosso quarto do hostel... Verdade. Ficou um cara... A gente ficou se olhando, a gente fez o curso de Tantra junto. Eu, o Zé e esse cara. Aí, ele saiu, que ele foi embora, entrou uma senhora, uma tiazinha. E aí ela, super gente boa. Isso a gente foi em outubro. Novembro. E em junho do outro ano, uma Gabi, amiga nossa, foi pra Chapada das Mesas. E falou, gente, eu tava lá, eu conheci uma senhora que é aposentada, não sei o que. Eu falei, nossa, que da hora. Como que é o nome dela? Falou, Gabi. Eu falei, mentira. Porque ficou uma Gabi. Tá no outro quarto, coincidência. Aí a gente foi ver as fotos, era a mesma. Mas era a mesma mulher, velho. Era a mesma muita mulher. sacanagem, né? Esse mundo de viagem é muito pequeno, né? Viajando. É um ovo, velho. Você encontra, tipo... A gente passou também... O primeiro lugar que a gente foi na viagem foi São Tomé das Letras. E aí a gente... Um amigo meu morava lá e ele indicou a gente para um hostel. Acho que a gente até comentou isso lá no começo. E aí lá tinha um casal voluntariano que eles estavam meio que rompendo, assim. E a gente ficou, consequentemente, como a Júlia, que ficou lá, ela era mais amiga, a gente ficou mais próximo. Beleza, aí passou um tempo, a gente viajou pra uma porrada de lugar, depois a gente foi cair lá na Chapada Diamantina. A gente tá no mercado, aí tipo, ué, não é o Cláudio? Agora eu lembrei. Não, o tal do Cláudio ali. Aí a gente, mano, e aí, então não sei o que, cara, qual a chance, sabe? Tipo, você tá lá do outro lado, num lugar nada a ver, o cara era argentino ainda, caramba, não era nem daqui do velho. Brasil. Pô, tô morando aqui, ó, aqui do lado, e é... puta do lado, assim, do hostel que a gente trampava. E aí eu falei, velho, quer saber? É isso mesmo. Que bom que a gente tá se encontrando. E que bom que são pessoas massa, né? Tipo assim, que a gente não encontra as galera que enche o saco. Não encontrou o presidente não, por aí. É bizarro, né? No outro podcast que eu participo, Tem Jogo, o último convidado lá, ele falou uma teoria que a gente tá a 5 conexões de qualquer pessoa do mundo. E 6, né? 6. E aí eu falei assim, mano, faz total sentido, porque depois de algumas experiências como essas que eu falei, que o Zico comentou, vocês também, eu falei assim, mano, é possível a gente trombar qualquer pessoa e qualquer lugar que a gente vá, a gente vai trombar alguma pessoa que conhece alguma pessoa que a gente conhece. Ô, cara, e se você pensar numa escala de 6, é muita coisa. É muita exato. coisa, porque já vai muito longe. Porque se você pensar em qualquer, sei lá, amigo seu, que às vezes já tem um contato com uma pessoa lá do outro lado, tipo, você já fica, tipo, numa escala muito grande. Porque a gente pensa numa escala de planeta, assim, né, sei lá. Você coloca em outros países, como tem a própria menina, a Eda, a Jade, a Paulinha, que são as meninas que a gente
conhece, né? Então, do outro lado, assim, então se você viaja pra lá e vai pra mesma cidade, por exemplo, a proporção que a gente pensa, né? É engraçado porque tinha um menino também que era que a gente conheceu, acho que era ele que falava isso, que era em Fortaleza. Ele falou, pô, é engraçado porque a gente viaja com as pessoas e você fala, eu sou de São Paulo. Ele, puta, mentira, meu primo é de São Paulo também. Tipo, São Paulo tem gente pra caralho, tá ligado? Tipo, não conheço, não vou conhecer seu primo. Mas ao mesmo tempo, às vezes isso rola. Tipo, eu não conheço seu primo, mas eu conheço um amigo que conhece seu primo. É muito sutil, assim. Mano, é bizarro. E rola demais. Cara, uma vez eu fui pra Recife com os amigos. Eu era estagiário, 2011. E a gente foi pra Recife e um amigo meu tinha uma banda, né? E ele falou, a gente vai fazer um show numa festa, vamos. A gente chegou na festa, o moleque que tava fazendo aniversário, o irmão dele trabalhava comigo. Nossa. Tipo, porque o irmão dele era de Recife e tava morando em São Paulo. E a gente falou, não sei o que, trabalhando na Mondelez. Ele, porra, meu irmão trabalhando na Mondelez. Eu falei, sério? Cláudio. Aí eu falei, não, mentira. Aí eu mostrei a foto, a gente tirou uma foto com a mãe do cara, com o pai dele e com o irmão, assim, mandei. Falei, onde eu tô? Ele falou, como assim você tá na minha casa, tá ligado? Sacanagem. A gente colou também, não prolongando também nessa história, talvez última ou não sei. A gente fazendo uma trilha em Natal, mano. Aí é uma trilha dentro de um parque de dunas, né? E aí a galera marca um horário e aí vai com um guia pra dentro dessa trilha. E aí o guia vai mostrando, vai explicando e tal. E beleza, aí foi num grupo de umas... nem 10 pessoas, se pá. E a gente indo e tal, não sei o quê, aí vai andando, aí no meio do caminho, ó, sempre tem alguém que puxa um assunto, né, a gente foi... Aí a gente começou a conversar com um casal, porque esse casal, eles queriam fazer a trilha que a gente queria fazer também, que era uma mais longa, mas por questões de tempo, assim, não ia rolar nem pra gente, nem pra eles. Vamos trocando ideia. Aí sempre, como tá viajando, né, sempre fala, de onde você é, tal, não sei o quê. Aí ele, mano, somos de Piracicaba. Eu falei, caramba, eu tenho família lá, né, tem um primo que mora lá. Aí continua os assuntos, depois volta. E aí, nisso, eu comentei um pouco das histórias da gente indo pra Piracicaba. Meu primo tinha casado, assim, no final do ano. E aí eles ligaram alguns pontos e perguntaram, qual é o nome do seu primo, por curiosidade? Eu falei, Hugo. Ou Cláudio, né, talvez. E aí eles, pô, você tá de sacanagem, velho. Eu trabalho com seu primo, mano. Nossa. Eles eram super amigos, assim, o casal do meu primo e da esposa dele. E estavam lá também. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, tirei uma foto com ele, assim, e mandei. Falei, conhece esse aqui? Achei aqui em Natal. Eles, mano, qual a chance, assim? Tá no mesmo pico, fazer a mesma trilha, no mesmo horário agendado, no mesmo dia. Mano, bizarro. Bom... Uma coisa que não, tem um pouco a ver, mas não tem muito a ver com isso. Nesse ano passado também eu aprendi muito a ouvir a minha intuição. E a gente estava lá em Recife, um dia na praia, assim, e a gente estava ficando na casa da mãe de um amigo do Léo, que trabalhou com ele. E a gente ia para um couchsurfing depois. E aí a gente estava na praia, veio muito uma amiga minha na cabeça. Eu falei, nossa, fulana, né? Gabi. Pensando muito na Gabi, vou mandar uma mensagem pra Gabi. E aí, eis que quando eu vi o DDD, era o DDD de Recife. Falei, não, é possível. Fazia muito tempo que eu não falava com ela. E aí mandei uma mensagem, ela, tô morando em Recife. Eu, quê? Eu tô em Recife. E ela, não, vem ficar aqui, vamos se encontrar. E muito doido isso, né? Quando uma coisa passa assim na sua cabeça, essa coisa da intuição aconteceu muitas vezes durante a viagem, principalmente parece que aflorou. Muitas. Mas que é doido, assim, a gente começar a prestar atenção nessas coisas e realmente agir quando elas vêm na cabeça, porque ajudou muito a gente ficar com ela e a gente reveu uma super amiga que a gente não via há muito tempo. Mano, eu acredito muito nessa questão de energia, então quando você sente ou bate essa intuição, vai conferir, porque eu acho que sempre tem alguma coisa aí que tá atrelada. A gente já tá chegando no final do episódio, por incrível que pareça. Mas antes de finalizar e ir pras indicações... não! Eu queria que você, Cíntia e Léo, falassem pro pessoal que tá ouvindo a gente agora, quem teve essa vontade de sair, explorar o mundo e não pôde, e talvez agora
por essas decorrências que a gente está passando, possa surgir alguma oportunidade aí na frente, quando tudo tiver permitido de novo, né, e a gente puder sair de casa com uma maior segurança, e tem essa vontade de fazer isso, e que vocês são inspiração para algumas pessoas, qual que é o recado que vocês têm para dar para esses ouvintes que, cara, eu quero um dia fazer isso que vocês fazem, mas eu tenho medo, ou me falta coragem, sei lá, alguma mensagem corajosa para quem tá ouvindo a gente aí? Quer ir primeiro? Nossa, é difícil, né? Porque eu acho que uma coisa é a gente falar, não, vai que vai dar certo. Só que a realidade de cada pessoa é muito diferente, né? Uhum. Eu acho que esse pontapé inicial para dar coragem é muito tênue. Até onde vai a nossa coragem e até onde ela trava, né? Então é muito difícil. Antes eu tinha muito essa resposta assim de não, se você quer muito, você vai conseguir. Só que depende muito das realidades das pessoas, né? Eu tenho um pouco de medo de dar um conselho assim de vai e faz que vai dar certo. Tá. Mas eu acho que, assim, organizando... A gente não se organizou muito. Não teve um planejamento financeiro nem nada do tipo. Mas para uma pessoa que tem ali um pouquinho mais de medo de sair da zona de conforto, da segurança, acho que dar essa planejada no financeiro, de ver realmente como é que vai se manter na viagem durante o tempo que for. Ou vai aos poucos também, né? Faz uma viagem de um mês ali, vê como é que vai ser. Vai experimentando, né? Volta, vai provando. Boa. Eu acho que, além de tudo, né, que a Cí já falou, realmente é muito sutil. Eu acho que até no outro episódio a gente também realmente levantou algumas bolas sobre isso, né? Sim. Sobre a situação de cada um, isso tudo é muito relativo. Esse ponto é um dos grandes que eu tenho para mim, assim, a organização, não só financeira, mas você trabalhar com você mesmo, o que você precisa fazer para isso acontecer, sabe? Tipo assim, planejamento, né? Exato. O que te impede e o que você precisa fazer para conseguir passar essas barreiras que hoje te impedem de fazer isso acontecer. Tá. E no ponto do que eu acredito muito, que era o que a gente estava falando, é da energia, sabe? Eu acho que quando você coloca isso, as coisas realmente elas tendem a caminhar para acontecer. Eu acredito nisso, né? Na questão energética, do pensamento, de quando você projeta, e isso para fazer acontecer enquanto você estiver lá. Todas essas histórias que a gente fala, dessas sincronicidades que acontecem entre pessoas, entre lugares, entre possibilidades, elas acontecem porque eu acho que você fica vibrando realmente num lugar, assim, sabe? Então você fica, a gente fala muito, né, de acaso, destino, enfim, mas eu acho que a gente tem uma potência muito forte, assim, energética mesmo, das coisas que a gente projeta. Então, passa muito na cabeça isso pra mim. Então, tem até uma brincadeira que eu faço muito com a Cí, que é: será que eu que te influenciei nesse pensamento, ou será que você tava pensando e aí eu falei e eu achei que eu que pensei isso? Uma vez a gente tava em uma casa, assim, eu tava sentado na cama e ela trabalhando na mesa, e eu fiquei comigo, assim, viajando. Eu falei, nossa, mano, eu queria muito aquele chocolate que tá em cima dali, eu tô com a preguiça de pegar, mas eu queria tanto aquele chocolate. Aí, mano, eu fiquei uns 2 minutos, assim, viajando nessa do chocolate, aí a Cintia meteu a mão em cima do chocolate e falou, quer? Eu falei, mano, eu te influenciei a pegar esse chocolate com o poder da minha cabeça, da minha mente, do meu pensamento. Desde então eu já entrei pro X-Men faz tempo. Mas eu brincando assim, mas eu acredito muito nisso, sabe? Do que a gente vai influindo com a nossa cabeça, com a nossa energia, com o nosso pensamento. Então é quase um papo hippie, mas é uma crença que eu tenho bastante, assim, sabe? Tá dando certo. Tá dando certo, pô. Então se você conseguir realmente alinhar algumas dessas coisas que a gente levantou aqui, e vale a pena, sabe? Vale a pena. Eu nunca fui uma pessoa que se imaginou fora de São Paulo. Tipo assim, São Paulo pra mim era, no máximo, você passa um tempo fora, vai lá, passa uns 6 meses e sai. E hoje eu tô mais no viés da Cia ali, eu não sei onde eu quero parar, sabe? Eu paro um pouco, mas eu tô sempre, tipo, pelo menos por enquanto, olhando pra outros lugares. Então, é gostoso você ter essa sensação, é libertador, sabe? Você tirar um pouco das amarras do lugar.
as amarras de pessoas e de coisas assim, eu nunca vou perder. Elas se afrouxam um pouco, né? Como o Zico falou, os laços familiares, de amigos e tudo, eu tenho muito forte também, assim. O que eu falei lá no último episódio sobre os meus sobrinhos é uma realidade ainda. Só que, ao mesmo tempo, é muito gostoso voltar e ver como esses laços, eles não se perdem. E não é nenhuma questão de afrouxar como uma coisa que fica mais fraca. É se afrouxar, mas se manter muito firme ainda, sabe? Sim. Ela só se estica um pouco mais para você conseguir ir para outro lugar e voltar tendo aquela relação, como vocês devem ter relações de amigos à distância, que são fortes como amigos que vocês veem, ou familiares que vocês veem todos os dias, né? Com certeza. Exatamente. Bom, Zico, você quer falar alguma mensagem final? Não, porque eu tenho muita indicação, então eu vou cortar minha... Boa. Esse episódio me faz viajar muito, então eu tenho muita coisa pra falar. Então vamos lá para as indicações. Quem quer começar aí? Já que a gente falou muito do Grupo Maria Cutia, sigam o Grupo Maria Cutia, gente, perfeitos. Eles têm muito material no YouTube também, porque eles fazem músicas autorais. É incrível, incrível. Acho que essa é a minha indicação. Pode falar, Léo, enquanto eu penso em mais alguma. Pô, eu ia falar do Grupo Maria Cutia também. Recomendado 2 vezes. Exato, duplamente recomendado. Boa. Eu vou reiterar aqui o nosso @Projeto Andi, né? Pra quem ainda não segue, quem quiser e puder dar essa moral pra gente, tanto no canal no YouTube quanto no Instagram. A gente tá sempre movimentando agora novas possibilidades. Como a gente passou, mas são perfis que são de amigos, eu gosto sempre de estar muito próximo disso, são pessoas que acreditaram muito na gente, então não necessariamente tem a ver com viagem ou com esse tipo de coisa, mas são pessoas que vale a pena seguir, porque eu também acredito muito no trabalho deles, não só porque eu acredito que vale a pena, mas que eles fazem um trampo muito honesto e eu acho massa, que é a Organicidade, @organi.cidade, se eu não me engano, está assim, que é esse projeto de educação livre, consciente, através de pedagogias que também vão nesse viés, e são de amigos nossos, que foi essa pesquisa que a gente fez no meio do ano. Também do Vida Aná, o novo projeto deles, que é a Padoca 09, que é eles têm várias questões, assim, o Vianá são pessoas que são incríveis, mas eles começaram agora a Padoca, onde eles vendem... E eles acreditam muito na alimentação como um posicionamento político, como um posicionamento que as pessoas realmente têm que ter, assim, para se tornarem, né? A gente chegar numa equação mais interessante para todo mundo. Então vale a pena também seguir a Padoca 09, e é uma delícia. Pena que é de Alfenas, né? Mas enfim, vale a pena seguir. E... vamos lá, vai. Se brotar mais alguma coisa. Boa. Então vai lá, Zé. Zico. Não, pode ir. Mas você que eu vou ficar por último porque tem muita coisa. Bom, eu tenho uma indicação só, então, porque eu já indiquei bastante coisa no outro episódio, no episódio 11. Quem quiser, vai lá, eu não vou falar, vocês vão ter que ouvir. Mas eu queria indicar um programa documentário que saiu no Netflix recentemente, e quem me indicou foi uma Gabi, amiga minha, que se chama Curta Essa, com o Zac Efron no Netflix. Parece meio bobo, mas, cara, é um programa muito legal, que é o Zac Efron com um outro cara que se chama Derry, eu não sei se é assim que pronuncia, mas Derry Olin, que ele tem um livro super indicado, que foi best-seller lá nos Estados Unidos, e eles andam ao redor do mundo, cada episódio se passa numa cidade diferente, que eles vão em buscas de maneiras saudáveis e sustentáveis de viver. Então é bem legal essa série. Eu vi 2 episódios só, mas super indico já, que tem um que ele vai pra Islândia e tem um outro que ele vai pra Costa Rica visitar ecovilas sustentáveis. Mano, é bizarro, assim, muito louco. Recomendo muito, quem puder ver, tiver o Netflix, assista. Curta essa com o Zac Efron. Antes de você entrar na sua última lista, então, porque aí eu entrei aqui no perfil e aí tem uns arrobinhos assim que eu acho que vale a pena levantar. Manda. @QuaseCia, que é a companhia de BH, tá se estruturando pela Letícia, que mora com a gente, amiga nossa. Eu também tô envolvidão com eles, assim, então tem coisa boa vindo aí de um edital que eles passaram, vai ser muito massa. @Cinedas, que é uma produtora de cinema
majoritariamente tocada por mulheres, que eu fiz um curso esses tempos atrás de atuação para cinema com elas. Foi incrível, vale muito ver o trampo delas. E a Sonan Filmes, que também é envolvido com a Ju e com a Jé, que são as mesmas que tocaram esses projetos do Cine Das. Tudo, sei lá, perfis que valem muito a pena dar uma olhada, sabe? Tipo, aprofundar um pouquinho na história, porque é muito bom. Boa. Bom, vamos lá então, hein? Eu vou começar com uma série documental que é muito boa. Eu tô no primeiro episódio e já tô apaixonado, que é A Magia dos Andes. Ela é muito da hora, assistam. Pra quem tem interesse de conhecer a América Andina aí, vale muito a pena. Tá bom? Como a gente falou de palhaço, eu não podia deixar de indicar essa página. Elas são muito boas, assim, tipo, eu descobri essa semana e travou tudo. Bom, tudo bem, eu vou ao contrário. Então vamos lá, páginas para indicar. Fernando _ Barros, né? Ele e a esposa dele, que é a Marcela Tenório, que o Instagram dela é Maa Tenório. Bom, eles viajam por aí com a filhinha deles, que é a Gabi. Eles têm uma página, inclusive, para contar as histórias da Gabi, que é Aventuras com Gabi. Tipo, ela sobe umas montanhas com os pais e tal. E é muito legal. Tem a página Família da Montanha, né? Se você gosta de fotos outdoor e desse mundo todo, siga o Luan _ Alves Chaves. Esse é um grande amigo meu e ele tira umas fotos sensacionais, assim, de você perder o fôlego mesmo. E por último, e não menos importante, que é a página que eu falei, que eu não podia deixar de indicar, que é uma página de palhaças feministas, cara. É muito legal, chama Circo de DI Só Ladies, né? Ladies de inglês. Então, Circo de Só Ladies. Mano, elas são muito boas. Sigam, que vocês vão se deliciar. É muito bom. Boa. Bom, gente, mais uma vez queria agradecer a presença de vocês aqui. É uma honra poder receber vocês. Voltem mais vezes também, assim que tiver novas experiências para compartilhar com quem tá ouvindo aí. E é isso. Instagram pessoais de vocês, ou do projeto, já a gente vai colocar na descrição, mas quem quiser seguir vocês aí. O meu é @ Tô meio só atrasada. vai que tem o gapzinho da internet. Boa. Marques, CIH Marques, underline, eu não sei, tem um underline, acho que no final. Marques Tem, acho que underline. Boa. Marques com S, né? Com S. O meu é Léo Alcântara A. Tem 2 As no final. Então, Léo Alcântara. Boa. A gente vai colocar na descrição. Zico. Justo. Boa, mais fácil. Bom, eu sou @Zico Neri. E eu sou o @Zé Barreto. E desse podcast que vos fala é o @Podcast Fibo, PHI de Filosofia, PO de Boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não é. Mas não é. Valeu, gente! Valeu, gente! Obrigado! Obrigada, gente! Um beijo! Este podcast é produzido e editado por Braba House.